Saudações, aluno! Aqui quem fala é o professor Heitor Victor. Seja bem-vindo a mais uma videoaula. A gente vai falar de língua portuguesa, abordando aí o conteúdo de linguagens específico do Enem. A gente vai tratar de uma habilidade hoje, tirada da competência 6, que diz respeito ao reconhecimento da língua, da nossa língua, como um patrimônio histórico e cultural e a sua relevância para a formação da nossa identidade enquanto brasileiro. Essa habilidade costuma trazer questões muito simples, questões muito fáceis, porque o reconhecimento desse valor, depois de adquirido, dificilmente ele vai ser cobrado sob uma perspectiva que possa criar real dificuldade. Mas isso não impede que a gente faça uma aula de qualidade, de alto nível, para a gente poder entender de onde vem a nossa língua e também abordar um pouquinho da diversidade linguística que existe no Brasil, porque quando a gente fala do reconhecimento da língua como um patrimônio histórico-cultural, a gente não está falando apenas da língua portuguesa, mas de toda a língua ou dialeto falado no Brasil. Vem comigo que você vai entender esse assunto todo aí. Inicialmente se faz necessário entender o que é língua, porque quando a gente fala de reconhecer a língua como patrimônio histórico-cultural, é crucial que a gente tenha clareza sobre o conceito de língua. Eu trouxe aqui duas definições, uma do Ferdinand de Saussure e outra do Eduardo Lopes. São dois linguistas de relevância no cenário acadêmico internacional. O Saussure diz que a língua é formada por um sistema linguístico, em que um signo se define por meio dos outros signos. Logo, a gente entende por língua uma correlação entre signos que compõem um significado, segundo a visão estruturalista do Saussure. O Eduardo Lopes diz também, e aí uma definição que vai dialogar mais com a abordagem que a gente vai fazer hoje, ele fala que a língua existe na consciência de cada indivíduo e é constituída de um sistema supraindividual. Ela não é definida apenas por um único indivíduo, mas sim pelo grupo social ao qual pertence. Logo, a gente entende que a língua é um bem coletivo, é um bem que se constrói por meio da união de um grupo de indivíduos. Essa união que a gente chama de comunidade ou de sociedade, que será analisada na nossa abordagem de hoje. De que maneira a língua, enquanto um elemento constituído da coletividade de indivíduos que compõem uma região ou um país, como que ela figura como marca da identidade e, acima de tudo, como um patrimônio histórico. Para isso, a gente começa fazendo precisamente uma abordagem histórica da nossa língua, saber de onde ela veio. Por que quando a gente olha para um objeto e o nomeia, a gente não reconhece uma correlação direta entre aquele nome e aquele objeto? Parece muito arbitrário. E porque a gente traz de uma herança já longeva de uma árvore linguística. Mas antes eu preciso passar dois conceitos básicos para que você entenda melhor o que a gente vai falar logo depois. São os conceitos de superestrato, adstrato e substrato. O superestrato é a influência que uma língua sofre de uma língua que a sobrepõe. Imagina numa realidade de dominação cultural, um povo falante de uma determinada língua domina outro povo e impõe a sua língua, ela deixa marcas nessa língua que vai ser dominada. O adstrato é quando as línguas elas criam uma relação de mútua influência. Uma língua influencia na outra, a outra influencia na uma. Você tem uma relação aí de adstrato. Então, os resquícios, as marcas que você tem de uma língua na outra serão chamados de adstratos. O substrato é o que resiste de uma língua que foi sobrepujada por outra. Então, imagina novamente a realidade de dominação cultural. Os resíduos da língua daquela sociedade que foi dominada serão chamados de substratos. Essas relações estabelecidas ao longo da nossa história são fundamentais para a gente entender de onde vem cada língua. E, acima de tudo, para a gente entender de que maneira as línguas vão se modificando tanto como é a que a gente encontra hoje no mundo. Como que o mundo hoje pode ser tão polifônico, se os idiomas, as linguagens, elas são oriundas de uma mesma espécie de ser vivo, que somos nós, os seres humanos. Isso se explica muito
quando a gente começa a entender as relações entre as culturas, e por isso ela figura como um patrimônio histórico e cultural, e também quando a gente aprende a reconhecer os superestratos, os adstratos e os substratos que cada língua vai receber. E uma imagem bem legal para a gente ter noção de como as línguas foram se constituindo ao longo da nossa história é essa aí que é a árvore dos idiomas, né? A gente tem aí dois grandes troncos, né, formando uma árvore maior e uma árvore menor ali no cantinho da direita, ali embaixo. A árvore que importa para a gente é a árvore maior, de fato, é a árvore indo-europeia. É de onde vem o português passando por uma série de outros idiomas. Essa árvore funciona da seguinte forma: você tem os troncos maiores formando troncos linguísticos, né? São línguas que existiram em um determinado momento e se fragmentaram em outras línguas, que são essas representadas aí pelos galhos e pelos ramos de folhas. É interessante ver que alguns idiomas que estão lá na pontinha, eles floresceram mais, né? Eles são mais conhecidos do que outros. Como, por exemplo, você imaginar o idioma grego. É uma moitazinha pequenininha ali depois do tronco europeu. E é uma língua que tem muita relevância para a nossa cultura, mas que não foi tão falada assim. Já o espanhol e o inglês figuram como ramos cheios, apesar de estarem lá na pontinha. Isso se explica pela história de formação desses idiomas. Mas dando um foco maior aqui ao braço europeu, né, ao galho europeu de idiomas, vem acompanhando comigo. Você parte do europeu e você tem aí o latim, que está no tronco das romanças italiotas, ou romanças italianas, Italic Romance, porque está em inglês aí no mapa. Você consegue ver o latim bem pequenininho, logo em cima ali do nome itálico? Sim, o latim é uma língua que não é mais falada, por isso ele é representado dessa maneira. É uma língua que ainda existe dentro da Igreja Católica, mas não tem um povo que a utilize. Mas, no entanto, é a língua que deu origem a todo esse tronco itálico das romanças italianas. Todas essas são derivações indiretas do latim. Então você tem aí o romeno, o catalão, o espanhol, o provençal, que aparece ali como o occitano, o português, o galego, a gente tem o italiano, o siciliano, o romança, a veneza. São muitos idiomas que são idiomas irmãos do nosso português, porque se origina desse braço italiano, se origina do latim.